Boa noite. Começa agora mais um Conexão ND aqui na Record News e eu que fiquei ausente durante 2 programas, tive uma maratona de exames médicos e hoje eu retorno com um assunto bem interessante. Nós vamos falar sobre uma síndrome que foi incluída recentemente na Classificação Internacional de Doenças da Organização Mundial da Saúde, a OMS, como uma doença crônica. Eu estou falando da síndrome de burnout, ou síndrome do esgotamento profissional. Conforme um estudo realizado em 2019, cerca de 20 mil brasileiros pediram afastamento médico por doenças mentais relacionadas ao trabalho. Com as mudanças no mercado de trabalho, impostas inclusive pela pandemia, como a implementação do home office, decorrentes dessa pandemia da Covid-19, acredita-se que a situação tem afetado cada dia mais pessoas. E para falar sobre esse assunto, eu convidei hoje a doutora Mônia Bresolim, que é psiquiatra, é psicogeriatra do Corpo Clínico do Hospital Dona Helena de Joinville. Professora, doutora Mônia, obrigado por sua participação, obrigado por aceitar nosso convite. E eu já queria começar direto lhe perguntando o seguinte: que síndrome é essa? Boa tarde, Paulo. É uma condição, né? A síndrome de burnout é uma condição desencadeada por fatores estressantes crônicos, tá? E relacionado ao trabalho. Quando a gente fala síndrome de burnout, relacionado ao trabalho. Então, é uma condição que a pessoa fica, que pode ser física, psicológica, médica, com sintomas clínicos que são decorrentes em função de um estresse crônico no local de trabalho. Mas isso não começou agora, isso já é antigo, isso já foi detectado faz muito tempo e passou a ser uma doença crônica. Agora eu lhe pergunto, se agravou com a pandemia? Porque daí se mostrou mais, Paulo, né? Tanto que nós estamos mais atentos para essa síndrome, nós como profissionais de saúde, inclusive por estarmos expostos também a estresse e tudo, né? Como outros profissionais que têm envolvimento com emocional, e altas demandas de trabalho, né? Então, é uma condição que está se mostrando cada vez mais importante e que agora, claro, nesse contexto de pandemia, com várias novidades e situações de adaptação e readaptação, ele se torna mais evidente, né? Agora, que tipo de sintoma que começa a colocar um sinal vermelho? Tá. São os sinais de alerta que a gente fala, tá, Paulo? Assim, ó, nós não temos critérios ainda bem definidos, tá, para classificar essa síndrome. Nós temos 3 grandes grupos de sintomas que a gente presta atenção porque podem ser um sinal da síndrome de burnout, tá? Então, esses 3 grandes pilares são a exaustão. Então, assim, uma sensação de fadiga, de cansaço crônico, não aquele momentâneo, aquele que não passa, sabe? Todos os dias. O outro pilar, a gente fala assim, despersonalização. A pessoa se sente inadequada no local de trabalho, desinteressada, né? Desatenta com as situações que acontecem no local de trabalho. Então, ela vai tendo esse tipo de percepção. E o outro pilar é a redução da satisfação profissional. Então a pessoa está desinteressada, se sente desinteressada em estar trabalhando, em estar naquele local de trabalho, né? Esses seriam os 3 grandes pilares para a gente fazer o diagnóstico dessa síndrome. Mas Agora, veja, doutora Mônia, desculpe lhe interromper, mas esse sim, tripé que a senhora me sim, colocou é um sim, tripé muito mais relacionado a uma insatisfação do que um esgotamento. Um exato. esgotamento mental é mais uma insatisfação, de repente ganha pouco, trabalha muito, de repente não é reconhecido. Como é que dá para distinguir entre
a insatisfação e o esgotamento. Exato, Paulo, porque é exatamente nesse sentido. A pessoa se sente esgotada. Veja, é um extremo, né? Esgotamento emocional. Existem vários fatores que podem levar a gente a ficar exaustos, esgotados. Quando a gente percebe que de repente tem ali nesse contexto uma insatisfação, poxa vida, eu não estou satisfeita, eu não estou feliz na função que eu estou exercendo, ou eu não estou bem, né? Eu comigo mesma. Então eu também não estou conseguindo exercer a minha função no meu trabalho de forma satisfatória. Então isso vai gerar um estresse, né? Um estresse crônico que a gente fala, né? E que pode, se continuar, se for contínuo, ele pode desenvolver algum problema para o nosso bem-estar, para a nossa saúde física e para a nossa saúde mental. Aí a gente classificaria como síndrome de burnout. Não sei se eu me... Não, eu entendi bem o que a senhora me falou, mas eu vou evoluir um pouquinho nisso. Por exemplo, eu estou insatisfeito, eu estou esgotado, eu não estou me sentindo bem no trabalho, e daí me dão um aumento. Daí me dão um aumento, eu já começo a ficar feliz, a coisa já começa a melhorar. Mas, na verdade, aquela insatisfação, ela não está relacionada ao meu aumento, ela está relacionada a outros fatores que podem me causar situações até mentais, é isso? Exatamente, porque veja ali, aí é que tá, é a questão de tempo, de evolução. Não é algo momentâneo, Paulo. Que assim, ó, poxa vida, hoje eu não estou bem, hoje eu estou exausto, hoje eu estou insatisfeito. Quando a gente fala na síndrome de burnout, a gente fala de um tempo, uma sequência de estresse, né? E de situações que acontecem no local de trabalho. E como é que dá para combater isso? Bom, o tratamento, né, combater, a gente tem que avaliar. O que eu sugiro? Né? Uma avaliação médica, porque sintomas de depressão, sintomas de ansiedade, né, podem ser bem parecidos com os sintomas dessa síndrome. Então, assim, a gente tem que fazer uma avaliação médica ou com um profissional de saúde para identificar se trata de uma doença, de um transtorno psiquiátrico, que isso é inerente à pessoa, ao indivíduo, e por isso ela está com pouca resiliência, não consegue desenvolver as suas funções, ou se é uma logística do trabalho da instituição onde ela trabalha que está adoecendo, que está, né? Então essa avaliação ela é individual e também institucional, para a gente conseguir chegar próximo de um diagnóstico dessa síndrome. A senhora fala que tem que ver o lado do paciente e o lado da empresa também. Claro, por quê? Porque tem uma logística, todo trabalho, e inclusive, por exemplo, agora, né, pegando o seu exemplo da pandemia, né, existem necessidades, demandas, né, que tem que acontecer no local de trabalho para uma adaptação, né, mas e se o funcionário, se a pessoa que trabalha não tem essa condição, não está com essa condição de se adaptar, ou de se readaptar a novas rotinas, né? Então, sem entrar na questão certo, errado, normal ou normal, é um contexto, né? Só que essa relação trabalho e a pessoa pode estar gerando uma doença ou piorando algumas doenças clínicas que a pessoa já tenha. Problema de diabetes, por exemplo, como citados em alguns estudos, assim, que a gente tem visto bastante. A pessoa tem uma doença crônica, né? Não consegue cuidar da sua saúde, não consegue prestar atenção, relaxar e seguir as orientações médicas para cuidar da sua saúde, por causa do sofrimento emocional. E aí descompensa tudo. Aí piora todas as doenças, inclusive as físicas. E, doutora Mônia, isso tem dentro de um contexto legal, trabalhista, para proteção do trabalhador? Qual que é o objetivo, tá, Paulo, de tratar essa síndrome?
é o bem-estar da pessoa. É providenciar, é permitir que esse indivíduo volte ao seu trabalho, retorne às suas capacidades de trabalhar e tenha sucesso. Porque é isso que as pessoas querem. Elas querem e precisam e necessitam. O trabalho, ele faz parte. Né? A Organização Mundial da Saúde, já que você citou, ele faz parte de um dos pilares, né, de qualidade de vida. Então, a pessoa quer trabalhar, quer se sentir bem trabalhando. E tem que ter condições para isso. Condições físicas, pessoais, inclusive. E como é que a Né? senhora me explica que a Organização Mundial da Saúde transformou isso numa doença crônica? Por que uma doença Isso. crônica? Existe uma classificação internacional de doenças que agora tem uma nova edição, agora a 11ª edição. A síndrome de burnout não é classificado como uma doença, mas é uma condição que tem chamado muito atenção, sabe? Por causa da frequência desses sintomas relacionados ao trabalho. Então, eles se atentaram a olhar para essa síndrome com mais atenção, não que seja classificado como uma doença. Pois não, eu estou lhe acompanhando. Ou seja, ela Entende? não é uma doença, mas ela Não tem. é classificado, não tem um código de doença, mas ela está sendo olhada, o conjunto todo desses sintomas, por causa da frequência que está sendo observado nos trabalhadores, tá? Está sendo atentado, eles se atentaram, poxa, vamos ver essa síndrome, mas ainda não tem uma classificação como doença, é uma condição, é um fenômeno que está sendo observado, Ou seja, ocupacional. isso já existia, agora está sendo observado e está sendo relacionado como um problema futuro. Como um problema, exatamente, exatamente. Mas Nós tem temos medicamento para isso, doutora? o medicamento, ele vai, é claro, sim, a gente tem um tratamento para a condição que a pessoa tiver, tá? Se for uma condição psiquiátrica, por exemplo, tá? Que ela esteja em um grande sofrimento psíquico. Então, sintomas de depressão, insônia, isso pode ser muito comum, tá? Então, o que a gente observa? Qual que é a parte clínica que a gente observa nessa síndrome, tá? São sintomas psicológicos, principalmente. Daí vai insônia, ansiedade, depressão, né? Sentimento de inutilidade, baixa autoestima. Então, a gente tem como intervir, né, com medicação, mas não é só remédio, né? Existe a necessidade de várias intervenções na vida da pessoa, né? Até psicológicas, aumentar a resiliência, como as pessoas lidam com o estresse, como se adaptam a situações novas, entendeu? E aí se encaixa o local de trabalho. A parte pessoal, como é que tá a família, como é que tá o contexto social dessa pessoa? Será que isso também não está interferindo na hora dela ir trabalhar, na hora que ela está querendo focar no trabalho dela, na função dela? Então, precisa de uma avaliação e o tratamento, ele é multiprofissional. Então, a gente tem que identificar o que está acontecendo com cada pessoa que a gente pensa que está passando por esse problema e fazer um tratamento pontual. Sempre visando o quê? O bem-estar e que ela volte para o trabalho e que tenha sucesso no Agora que ela pretende fazer. eu fiquei curioso com o seguinte, doutora. Quanto tempo leva o tratamento? Esse tratamento, ele não é... Ah, não, ele leva 1 mês, 2 meses, 3 meses. Ele pode levar até 1 ano, 2 anos. Sim, sim. Essa questão de tempo, Paulo, é assim, depende da reação da pessoa, então é individual. A gente não tem como delimitar, prever um tempo de tratamento, né? Vai depender da reação da pessoa a cada abordagem. Se for uma abordagem médica, com remédio, aí entram vários fatores. Se a pessoa vai responder ao remédio, se vai tolerar, se vai ter uma, né? Se ela tiver um acompanhamento psicológico, como é que essa pessoa vai reagir? Como é que ela vai responder a esse tratamento psicológico? Então, realmente é individual. Não tem um tempo pré-definido. E ela tem que se afastar da empresa.
ao se afastar da empresa, como é que ela trata isso? Então, por isso que eu acho que assim, uma identificação, falar sobre essa síndrome, né, conversar sobre isso é importante, inclusive para questões de políticas internas, de instituições e locais de trabalho, né, inclusive para absorver esse tipo de demanda, né, se o trabalhador, se o funcionário está tendo algum tipo de sofrimento, porque tá com essa exaustão profissional, entender. E se for o caso de precisar se afastar, ou seja, sair daquele contexto que está agindo como um estressor para poder melhorar, né? Ter um apoio, que não seja exposto na empresa como alguém que não está conseguindo desenvolver a função, assim que tem um apoio, um acolhimento institucional para que juntos, né, a parte de todos os profissionais de saúde, da pessoa e da instituição, sejam feitas mudanças para que aquela pessoa se adaptar melhor àquela função. Mas isso é uma grande novidade, né, doutora? Pelo que eu estou percebendo que a senhora está falando, eu acho que as empresas ainda não estão preparadas para focar nesse tipo de síndrome. É questão, né, de conhecimento, e é uma novidade, por isso que a importância de se falar, né, sobre esses assuntos, tirar o estigma, né, da pessoa com algum tipo de sofrimento, e quando se fala em sofrimento mental, existe um estigma muito grande, sabe? Tabus, então não se fala muito, se esconde, guarda para si, né, certos sentimentos que para não se expor. Então eu acho que é extremamente importante debater, falar sobre isso, inclusive no ambiente de trabalho. Agora, existem, se a senhora está me falando até como novidade e começar a publicitar isso, fazer com que as pessoas entendam melhor e se sintam mais identificadas com isso, políticas públicas de síndrome de Burnout não tem. Nós temos poucos estudos ainda, Paulo, específicos, porque é muito difícil você avaliar, porque exatamente como a gente estava conversando, existem fatores individuais. Então, se nós dois, por exemplo, né, formos identificados, nós estamos com síndrome, apresentando alguns sintomas, existem os meus fatores pessoais, os seus e dos colegas. Então, é individual. Por isso que a gente ainda não tem algo coletivo concreto, né? O que eu percebo, o que eu avalio num geral, num contexto geral? A importância de se falar e de se acolher esse tipo de demanda, sem preconceitos, né? Com o intuito de ajudar cada vez mais cada pessoa. E se for o caso, inclusive com apoio de profissionais de saúde, sem problemas, entendeu? Mas sem pensar e relacionar. Eu estou com um problema no trabalho, eu preciso me afastar. Não, às vezes melhorando o ambiente de trabalho, melhorando, né, tendo orientação pessoal de como lidar com problemas, como estresse. Talvez seja esse o caminho, não necessariamente a pessoa sair do local onde ela trabalha. Então, assim, é discussão. A discussão eu acho extremamente saudável, né? Se fazer isso. Agora, doutora, a senhora é psicogeriatra. A senhora Sim. trata e tem o foco na geriatria, nos cabelinhos brancos. Agora, eu lhe pergunto o seguinte, mas eu gostaria que a senhora me respondesse depois dos comerciais, que a gente vai fazer uma paradinha rápida, mas eu lhe pergunto, essa síndrome de Burnout, ela atinge mais o jovem ou a pessoa mais velha? Eu gostaria que a senhora me respondesse daqui a pouquinho. A gente vai fazer um breve intervalo, já volta com a doutora Mônia. Vocês viram que o assunto é bem delicado, o assunto é importante e envolve todos nós. Já voltamos.
Essa é a Conexão ND aqui na Record News. Eu estou conversando com a doutora Mônia Bresolim. Ela é psiquiatra e psicogeriatra do Corpo Clínico do Hospital Dona Helena de Joinville. E nós estamos tratando de um assunto que vem preocupando tanto empresas como trabalhadores, a síndrome de Burnout. É Burnout, é esgotamento profissional para a gente entender melhor. Agora, eu lhe fiz uma pergunta anteriormente, se atinge mais jovens ou atinge pessoas mais velhas. Exatamente quem são os mais atingidos por essa síndrome? Paulo, a gente não tem um dado quanto à idade, mas vamos considerar, né, que geralmente pessoas com mais idade têm mais experiência, né? Exatamente nessas situações que a gente comentou anteriormente, sobre resiliência, sobre adaptação, capacidade de adaptação a estresse crônico. Então, assim, nós vemos com uma menor frequência, isso, veja, não é um dado científico que eu estou passando, porque ele não existe ainda. Mas pelo acompanhamento, pela experiência que a gente vê no dia a dia de trabalho, nós vemos que os jovens, por essa questão de ter uma carga menor de experiência, de como lidar com as situações, acabam sendo mais afetados. Mas isso não indica que os idosos que trabalham, e existe uma grande porcentagem da população de idosos que trabalham, né, também não possam passar por isso, né, também não possam ser acometidos por essa condição. Agora, pois eu estou preocupado mais com a história da pandemia, que ela gerou uma série de sequelas e ela gerou também uma série de imposições. Por exemplo, o trabalho em casa, usando termos mais nossos aqui, trabalhar em casa, trabalhar na empresa. Esse trabalhar em casa também pode startar uma síndrome de Burnout? Claro, exatamente por isso, porque veja quantas novidades você precisa ter para conseguir fazer o que você fazia numa situação anterior, a mesma função, mas com várias novidades, inclusive tecnológicas. E aí entra, inclusive, essa questão da idade, que você falou que é uma geração, por exemplo, a geração de 50 anos para cima, não tem tanta facilidade porque não tem tanta proximidade com a tecnologia. Então, pode ter uma dificuldade maior em se adaptar. E isso todo dia de trabalho, né? Isso pode gerar um estresse. A questão do contexto também, onde a pessoa está trabalhando. Porque eu estou aqui com o meu computador na minha casa, fazendo a minha função, mas eu estou com todo o meu contexto familiar aqui. Será que é o local ideal para eu trabalhar? Será que eu consigo me adaptar e fazer a minha função que eu sempre fiz, né? Que eu tenho capacidade de fazer, mas num local que eu não é adequado? Então, eu tenho percebido isso, eu tenho escutado muito isso, inclusive no consultório, de estresse e de sobrecarga relacionada ao ambiente onde a pessoa está trabalhando. Agora, doutora, deitar num divã custa um dinheirinho. Não é barato uma consulta num psiquiatra, e até eu vou incluir aí, claro que tem um diferencial enorme, um psicólogo. Psicólogo pode tratar a síndrome de Burnout? Sim, como eu falei, a síndrome ela é multifatorial. Existem vários fatores, inclusive psicológicos individuais, que podem desencadear. Então, o psicólogo, ele é de extrema importância para ajudar a pessoa a entender como ela funciona e quais são os mecanismos que ela pode usar para se adaptar melhor às situações de estresse, para lidar melhor com as demandas, inclusive no caso, nesse contexto que a gente está conversando sobre trabalho. Então, o melhor tratamento, né, a melhor abordagem é quando nós fazemos de forma
de equipe, com vários tipos de profissionais, cada um avaliando e intervindo na sua área, né? Agora é o seguinte, eu volto ao que eu estava comentando com a senhora. Pessoas sem condições, elas não vão ter nunca a possibilidade de serem tratadas ou de serem assistidas numa circunstância negativa para elas, porque é muito caro. Tem uma sustentação pública para isso? Tem, nós temos, veja, a gente está conversando, eu sou médica psiquiatra, então eu vejo muitos casos, porque é a minha rotina, mas não necessariamente a pessoa precisa chegar ao médico psiquiatra para levar essa queixa. Ela pode, primeiro passo é ela falar, ela verbalizar para quem estiver próximo, inclusive no local de trabalho, que ela está passando por algum tipo de sofrimento. E aí toda uma sequência de ajuda, de apoio, saindo do local de trabalho para uma unidade de saúde, né? Ela pode ser escutada, ouvida por profissionais de saúde médicos e não médicos, então aí psicólogos, outros tipos de terapeutas, e aí eles vão identificando e encaminhando, se tiver necessidade de suporte, encaminhando para um profissional mais qualificado, Tem um né? suporte de saúde pública, então. Sim, claro que sim, Ah, né? ótimo. Tem, então tem as unidades, né, de saúde que todos os municípios têm, e lá existem a medicina da família, onde tem o médico que pode, né, acolher primeiro essas demandas. E a senhora tem dados se essas demandas aumentaram muito, doutora Mônica? Tem, não, dados específicos não, mas assim, em relação à pandemia, não. Mas eles são números grandes já de longa data. E a gente tem percebido que sim, que tem aumentado bastante por causa desse contexto todo da pandemia. Ah, ou seja, já existe, vem aumentando e com a pandemia também agravou um pouco mais. Agra- Agravou, agravou sim. Agora, eu lhe pergunto também, a senhora falou no home office, no computador, na relação familiar em casa e tudo. Agora, o computador especificamente, ele não é um sugador de energia? Exato, tem até. Por isso que hoje se tem feito várias adaptações, né? Inclusive a questão de luminosidade, né, das telas, né? Eu acho que conforme as necessidades vão aparecendo, os problemas vão aparecendo, soluções também acontecem, né? Então, o que, que eu percebo hoje em dia, né? A adaptação mesmo da tela do computador para que a pessoa, ao ficar constantemente exposta, né, essa luminosidade que pode prejudicar realmente, né, se for um longo período, né, então vão sendo feitas adaptações para que a pessoa continue no seu bem-estar mesmo trabalhando. Porque me chama atenção até, claro que eu vou fugir um pouquinho do assunto, dentro do assunto, o que me chama atenção, doutor, é o seguinte, a velocidade da informação. Eu sou de Uhum. uma geração que esperava o dia seguinte para ser informado, ao pegar o jornal. E eu sou a geração de hoje, antes de a gente pensar na informação, a informação já chegou. Porque ela chegou na palma da mão, ela chegou Exato. no celular. Isso tudo não é um agravante da ansiedade, da depressão, porque a gente sempre pensa que está devendo alguma coisa pela rapidez da informação. Bom, uma vez identificado isso, que eu acho extremamente importante, está aí a maior questão no meu ponto de vista, né? Você identificar que as informações chegam numa velocidade grande e que talvez nós tenhamos que reduzir o espaço do nosso dia para absorver as informações. Então, assim,
Não adianta eu ficar um dia inteiro, né, tentando absorver. Nossa, é muita notícia, é muita novidade, é muita informação, sendo que eu tenho outras tarefas. Eu tenho outras funções no meu dia. De repente, se a gente identificar, não, realmente, a quantidade é grande, quem sabe não selecionar o espaço? Não, vou dedicar um tempo do meu dia para me atualizar, para identificar quais são as novidades, quais são as informações que eu preciso para aquele momento na minha vida. Seja no trabalho, seja pessoal, seja acadêmico, né? Então a questão é o tempo. E isso a gente pode controlar. Ainda É, o, devemos controlar. o tempo é a maior riqueza que a gente tem, né? Exato. Porque tem aquela velha história, né, doutora? Ah, ontem passou, amanhã vai chegar, então vamos viver o hoje. Não adianta Exatamente. ficar pensando no ontem e planejando o amanhã. Vamos viver o hoje para amanhã. Então, daí Exato. tem essa loucura toda do tempo, daí nós vamos longe aqui nessa discussão. Vamos. Mas a síndrome de Burnout tem cura? Tem tratamento, claro que sim, tá? Então, assim, pensando em saúde, se a pessoa tem uma condição de não estar saudável, fisicamente ou psicologicamente, em relação ao ambiente de trabalho dela, existe condição de tratar para que a pessoa não tenha que ser exposta àquele estresse que gerou aqueles sintomas ou aquela doença. Então, tem tratamento, precisa, como né, eu comentei, né, unir forças com vários tipos de profissionais, porque é uma síndrome bem complexa, mas tem tratamento, tem ajuda, tem como reverter, né, para a pessoa voltar a fazer o trabalho dela de forma tranquila e com bem-estar, inclusive na saúde dela. Porque de repente tem os altos e baixos, né? De repente Sim. melhorei, mas de repente volta de novo. Sim. Isso pode ocorrer. Exatamente, inclusive é uma característica de algumas pessoas. Tem pessoas que têm essa instabilidade comum para ela, Estabilidade emocional, a senhora diria? emocional. E aí, juntando algum estresse que está acontecendo naquele dia, entendeu? Ela vai sofrer menos. Mais, desculpe, ela vai ter mais estressores. Outras pessoas que são mais estáveis, né? Não tem tanta essa instabilidade, então conseguem lidar melhor, né? Então, pode mudar do dia para o outro. O que não pode é a pessoa, a longo prazo, se sentir cansada, fadigada, insatisfeita, infeliz, porque tem que ir trabalhar, Agora, entende? agora antes de finalizar, doutora Mônia, no Brasil da sobrevivência, nós vivemos num país em que a gente mais sobrevive do que vive, né? Devido a uma infinidade de mazelas que até acabaram aumentando com a pandemia. Como é que dá para a gente driblar isso? Porque eu parto do princípio que é melhor evitar para não precisar tratar. Como é que a gente Sim. pode evitar isso? Eu acho que é bem importante fazer uma autoavaliação. No meu dia, no hoje, como é que eu posso equilibrar? Porque tudo é uma questão de equilíbrio. Saúde é uma questão de equilíbrio. Será que eu não estou desequilibrada nessa questão de demanda de trabalhos financeiros e estou deixando de lado outros aspectos importantes para eu ficar saudável? Por exemplo, fazer atividade física, horas de lazer, dormir, né, descanso, aproveitar a convivência com família. Então, é no teu dia a dia você priorizar certos aspectos da tua vida, né, para compensar, para equilibrar de repente uma demanda de trabalho que você esteja passando por alguma situação maior, para que você não tenha lá na frente um problema, né? Porque tudo é um acúmulo, tudo é uma soma, é uma sequência. Então você tem que equilibrar. E não é só o trabalho, não é só uma questão de trabalhar. Todos os outros aspectos são importantes para nossa saúde mental, inclusive.
Então vamos pegar essa palavra que a doutora Mônia deixou bem sublinhada, equilibrar. Tudo é uma questão de equilíbrio para o nosso bem-estar. Doutora Mônia, muito obrigado por a senhora ceder o seu tempo para nos explicar sobre mais essa situação que a gente enfrenta no nosso cotidiano. Obrigado e uma boa noite para a senhora. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. E obrigado você que nos acompanhou até aqui em mais um Conexão ND na Record News. E terça-feira que vem eu estarei de volta. Beijo e até lá.